Glórias a Deus, aleluias. Deus santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem abençoado as nossas vidas, e por isso nós damos glórias a Deus, porque Ele é fiel, porque Ele é verdadeiro, Ele é Deus. Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração para a abertura deste trabalho. Lembrando que hoje é culto de ensino, aonde estaremos aqui aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Oremos. Eterno Deus de maravilha e de bondade, toda honra, toda glória e todo louvor ao teu bendito nome, Senhor. Ó Deus querido, venha tomar a direção deste trabalho, Senhor. Venha falar com a tua igreja, alimentar a tua igreja, ensinar-nos os teus mandamentos, os teus ensinamentos, Senhor, para que nós possamos aqui na terra dos viventes, Senhor, colocar em prática, Senhor, e não darmos lugar para o adversário nos afrontar, ó Deus. Opera maravilhas no meio da tua igreja. Venha batizar, venha curar, venha libertar, manifestar as tuas maravilhas, Senhor. Que a tua igreja, Deus querido, Deus santo, possa se alegrar diante da tua presença, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos tomar assento. E a irmã Iraci está com a oportunidade, o irmão Jefferson está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos na paz do Senhor, amém. A paz do Senhor, amém. Cantar aqui da harpa cristã de número 432. Amém? Amém. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus, aleluia. E meus pés somente vão, Aleluia. onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus, aleluia. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A
faze o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus, aleluia. Recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Glórias a Deus, aleluia. Cantar 467. Amém, igreja? Amém. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glórias a Deus, aleluia. Disso recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fatou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele Oh, glória a Deus, aleluia. mesmo sem
sofrendo em tribulação, quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás. Glórias a Deus, aleluias. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Glórias a Deus, aleluias. Cantar aqui o hino 469. Glórias a Deus, aleluias. Quando angelical trombeta neste mundo explodir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus seu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glórias a Deus, O aleluias. céu foi enrolado e o sol não der mais luz. É Deus, aleluias. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glórias a Deus, aleluias. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glórias a Deus, aleluias. Música suave há de ser pra mim ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Glórias a Deus, aleluias. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glórias a Deus, aleluias. Eu agradeço essa oportunidade. Amém. Estamos todos nessa grande expectativa de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo a nos chamar. Glórias a Deus por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo de número 5, e estaremos aqui fazendo a leitura costumeira desta igreja, do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. O título assim
nos diz a justificação pela fé e paz com Deus. O versículo de número 1 assim relata: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, obviamente, igualmente acesso, obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus Santo, Deus vivo, Deus de poder, Deus de glória, somos gratos por esta palavra poderosa, maravilhosa, e que a tua vontade venha a ser feita esta noite, ó Deus querido, que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, que venhamos compreender a tua vontade para colocarmos em prática nas nossas vidas, Senhor. Derrama poder, derrama graça, alegra os corações, Senhor, meu Deus e meu Pai. Fala, Senhor, porque a tua igreja ouve o que nós te pedimos e te agradecemos, em um santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Podemos assentar. Queridos, como o texto que nós vemos aqui é sugestivo, a justificação pela fé e a paz com Deus, nada melhor do que nós aprendemos esta noite a respeito da fé. O tema então quer dizer fé. Iremos aprender a respeito da fé, que é o marco maior do cristianismo. Glórias a Deus por isso. Todo cristão é necessário que em sua vida seja inserida a fé. O que é fé? Fé é a confiança na lealdade, no saber, na veracidade de alguém. Glórias a Deus por isso. É crer sem duvidar. A pessoa que tem fé, ela confia na lealdade daquele que ela assim crê, né? Ela tem a convicção que aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, vai ser para com ela leal. Glórias a Deus por isso. Assim somos nós os crentes. Nós temos fé em Jesus e nós cremos na lealdade do nosso Jesus querido. Ter fé é acreditar no sobrenatural, aleluias, é esperar sempre o melhor. Você, querido, quando você tem fé, quando você respalda a tua vida no conhecimento da palavra de Deus e aprende a acreditar na palavra de Deus, na tua vida é manifestado o sobrenatural de Deus. E você está sempre esperando que na tua vida venha o melhor. Glórias a Deus por isso. O texto aqui que nós acabamos de ler, ele relata que somos salvos mediante a fé em Deus. Como funciona isso? Ele diz que nós somos salvos mediante a fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que se entregou na cruz do Calvário, que se aniquilou na cruz do Calvário, que morreu na cruz
Calvário por nossos pecados, para que nós assim o reconhecendo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós viéssemos a ser salvos, a não corrermos o risco de passarmos pela ira de Deus. Glórias a Deus por isso, aleluias. Veja bem, queridos, no mundo há pessoas que procuram meios em acreditar em algo ou alguém, não é verdade? Existem muitas pessoas aí que acreditam em bonecos, existem muitas pessoas por aí que acreditam em políticos, existem muitas pessoas por aí que acreditam no ventre, no seu próprio ventre, nas suas próprias concepções, na sua maneira de viver, não é verdade? Porém, muitos desses daí colocam suas credibilidades somente em obras supérfluas, não é verdade? São obras supérfluas porque não tem como fazer que esta fé venha se cumprir algum dia. Porque todos os seres humanos são perecíveis, estão sujeitos à falência, estão sujeitos a tombarem uma cova amanhã ou depois. E o que ele vir a fazer ou a prometer não tem como se realizar, não é verdade? Então o homem que anda por aí buscando colocar sua fé nesses itens que eu citei, mas outros que nós poderíamos citar, simplesmente está dando um tiro no escuro. As suas convicções, mais cedo ou mais tarde, irão lhe trazer frustrações, não é verdade? Glórias a Deus por isso. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa, porque isso aí, queridos, faz parte da natureza humana. A fé, ela é a injeção de ânimo para nos fortalecermos no dia a dia. Se o homem não tiver fé, o homem é um ser morto, o homem se torna um zumbi, o homem simplesmente vai vegetar e esperar a morte com a boca escancarada, cheia de dentes. Não é verdade? O homem sem fé, ele anda a passos largos para um destino obscuro. Não é verdade? Por isso, queridos, que nós temos que entender como funciona o agir de Deus e como funciona a fé, para que nós venhamos não andar nos escuros, não andar sem objetividade, não andar sem rumo. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber aonde verdadeiramente nós devemos respaldar a nossa fé, a nossa confiança, como a fé verdadeira opera na vida do ser humano. O que é fé? Glórias a Deus por isso. É isso que nós queremos aqui esta noite, queridos, unidos uns aos outros, com esta igreja maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Glórias a Deus para administrar. Unidos aqui, vamos aprender esta noite como a fé verdadeira, ela opera na minha, na tua, na nossa vida. Como que é que funciona essa fé? Aonde que essa fé está respaldada? Se a nossa fé não é colocada no homem, ou se a nossa fé é colocada no Deus Criador dos céus e da terra e do mar, ou se a nossa fé ela é colocada em qualquer objeto inanimados que existe por aí. Amém, igreja? E eu conto com a ajuda da igreja, porque eu sei que esta igreja ela é afiada em abrir a palavra de Deus nos versículos rapidamente para nós compreendermos a verdade, porque é uma igreja já instruída, é uma igreja estudada, é uma igreja que tem se preparado, porque ela vai morar no céu. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Veja bem, alguém já localiza aí para nós, já de imediato aí, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1, e também Gálatas, capítulo de número 5, e o versículo de número 5 para a glória de Deus. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, Gálatas 11, 1, e Gálatas capítulo 5, versículo de número 5. Glórias a Deus. Veja bem, a fé é a certeza de coisas que se esperam e as convicções de coisas que não se veem. Isso é baseado na nossa fé. A nossa fé, ela
tenha algo que traz para nós, glórias a Deus por isso, a certeza que nós vamos receber aquilo que nós acreditamos. A nossa fé, ela é baseada dentro dessas convicções. Não é necessário que nós venhamos ver para crer. Nós cremos no ouvir a palavra de Deus, nós cremos no agir de Deus em nossas vidas, nós cremos naquilo que tem adentrado no nosso ser, implantado pelo Senhor Espírito Santo. É por isso que nós não andamos aí às escuras, é por isso que nós não andamos aí como alguém que não tem objetivo, é por isso que nós andamos neste mundo dentro de uma convicção que nós vamos se encontrar com o nosso Jesus mais cedo ou mais tarde. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. Confirme para mim aí o que eu acabei de dizer em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Isto é fé, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, glórias a Deus, dos fatos que não se veem. Queridos, a Bíblia conta a história de São Tomé, que São Tomé, quando Jesus ressuscitou, era necessário, ele pediu a Jesus, ele pediu a Jesus que Jesus mostrasse o lugar onde haviam cravado os cravos em suas mãos. Tomé era um incrédulo naquele exato momento, e Jesus disse assim, glórias a Deus por isso, olha que bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, e creem na minha palavra. Glórias a Deus por isso, aleluia. Então, queridos, não é necessário que você venha ver para crer, você tem que crer na palavra de Deus, que ela é verdade e que ela vai se cumprir na tua vida, aleluia, e que você vai se encontrar com Jesus. Nós andamos, nós marchamos pela fé. Glórias a Deus por isso. Leia para nós aí Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Glórias a Deus por isso. Gálatas capítulo 5, como a irmã Iraci disse aí, porque nós, aleluias, nós aguardamos a esperança da justiça pelo que provém da fé. Não é da fé, queridos? É a fé, queridos. Sem fé não tem como a gente sobreviver. Nós hoje estamos aqui na casa de Deus porque foi a fé em Deus que nos trouxe para aqui. Nós vivemos num mundo de incredulidade. As pessoas da atualidade são muito incrédulas. Elas não têm convicção em nada. Elas acreditam no seu dinheiro. Elas acreditam no seu poder. Elas, na sua força, verdade, não é assim. Elas acreditam somente nas suas forças, no seu mérito, no que elas podem ou não podem fazer. Não é verdade? Mas a igreja não. A igreja, ela acredita na palavra de Deus, acredita em Deus, acredita no Filho de Deus, acredita no agir do Senhor Espírito Santo na vida dela. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem se agradado da tua obra, igreja, porque você tem crido na palavra dele, aleluia. Glórias a Deus por isso. A nossa justiça, ela vai prover da nossa fé em Deus. É por isso que nós não precisamos arrancar a camisa e sair a degladiar com qualquer pessoa que tenta nos afrontar, que quer brigar conosco. Não, queridos, nós vamos para o nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, colocamos a tal pessoa na presença de Deus, e o nosso próprio Deus, pela nossa fé nele, vai tomar as dores nossas, não é verdade? E vai nos dar a vitória. Estamos aí agora passando uma dificuldade muito grande no meio evangélico. Um querido e amado pastor nosso está passando uma grande luta, mas nós temos a certeza que todos esses que têm se levantado contra ele, amanhã ou depois nós iremos ver eles no chão, envergonhados, porque a Bíblia diz, ai daquele que toca na menina do olho do Senhor, ai daquele que toca no ungido, é somente para cair. Nós sabemos que amanhã essas pessoas serão envergonhadas, e este varão valoroso que está aí na frente desta batalha irá cantar o hino da vitória, e nós junto com eles, porque tocou num companheiro nosso,
Só que nós temos um Deus. Só que pela nossa fé nós temos a convicção que Deus compra a nossa briga. Glórias a Deus por isso. A justiça é de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus por isso. Então, queridos, não vamos perder a fé em Deus não, viu? Não vamos perder a fé como alguns já perderam por aí não, viu? Não vamos entrar dentro desse barco não, queridos. Porque o amanhã cabe a Deus. Hoje nós estamos aqui vivos, adorando a Deus. E amanhã, o que poderá ser da nossa vida? Não é verdade? Então vamos ter fé em Deus, vamos ter convicção em Deus, que o melhor nos aguarda. O Senhor tem o melhor para a sua igreja. Glórias a Deus por isso. Pela fé, queridos, estamos salvos como Noé. Glórias a Deus. Veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 16, e Hebreus capítulo 11, versículo de número 7. Queridos, o amado irmão Noé, quando ele esteve aqui na terra dos viventes, há mais de 1000 anos atrás, 2000 anos, 4000 anos, não sei bem quantos anos ele esteve aqui atrás, mas esteve aqui nesta terra, glórias a Deus por isso. Ele esteve aqui e ouviu um chamado do Senhor. O Senhor chamou Noé para fazer a diferença na terra dos viventes, na sua geração. Glórias a Deus por isso. E Noé esteve aqui e pregou a palavra de Deus, aleluias, e creu em Deus. E a Bíblia diz que Noé, ele foi salvo, ele e os filhos dele se encontraram a salvação em Cristo Jesus. E assim como Noé teve a fé e chegou à salvação, assim nós, a igreja da atualidade, também vamos andar no mesmo percurso que Noé andou e estaremos lá na glória, todos juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Romanos capítulo de número 1, versículo 16. Leia para nós que encontrou. 16, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, glórias a Deus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, as pessoas só irão chegar à salvação se crerem no Evangelho que nós estamos aqui pregando, que nós cremos. A salvação é individual. Glórias a Deus por isso. Veja que nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele não faz acepção de ninguém. Ele está dando a oportunidade para que as pessoas venham ouvir o Evangelho dele e venham se arrepender. Foi a questão de Noé. Deus pregou, Deus falou a Noé, ensinou a palavra dele, Noé creu, e aquilo diz que Noé está salvo. A igreja da atualidade não é diferente. O Evangelho foi pregado à igreja, a igreja ouviu o Evangelho e hoje a igreja está aqui louvando a Deus, aguardando o arrebatamento da igreja para morar a eternidade ao lado de Deus. Glórias a Deus por isso. Mas há muitas pessoas que não creem no Evangelho, há muitas pessoas que são ateias, que são ateus, há muitas pessoas que acham que vão viver aqui na terra eternamente, que elas não têm fim. E aí é onde que entra o engano, porque através do Evangelho, como a palavra diz aqui, nós iremos adquirir a salvação. Se não crer no Evangelho, então está condenado a morrer, a morar afastado de Deus. Veja bem, queridos, eu estava agora há poucos dias conversando com um amigo ali do trabalho, e eu estava ali dando uma palavra para ele. Eu falei: amado do Senhor, preocupe-te com a tua vida espiritual. Você já está numa determinada idade, que a qualquer momento tu terás de te encontrar com Deus. Não estou aqui me lançando uma praga, mas eu quero lhe dizer, nós aqui nessa terra não somos eternos. Nós dormimos e não sabemos se vamos acordar. Nós saímos para o nosso trabalho e não sabemos se vamos voltar. O mundo é mau, as coisas estão acontecendo do dia para a noite. Mas enquanto você está com vida, pensa bem na tua vida espiritual. Procure saber aonde você vai passar a tua eternidade. Se é com Deus ou sem Deus, a escolha é tua, não tem como
Sabe o que ele disse para mim? Eu não acredito nessa história do outro lado. Bom, queridos, o homem se tornou ateu, se tornou ignorante. Mas, oxalá, que ele tenha tempo para se arrepender. É o que eu falei para ele, amigo, então viva a tua vida. Viva a tua vida até os últimos anos que Deus lhe der na terra. Mas saiba uma coisa, o que você tiver de escolher, aonde você vai passar a tua eternidade é em vida. Porque a Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz que depois que morre, segue-se o juízo. Não é verdade? Morreu, queridos, acabou. Não tem essa história de purgatório, como tem algumas religiões por aí que pregam, não. Isso é conto da carochinha. Não tem base bíblica. Morreu agora, vai ressuscitar aquele dia só para prestar as contas diante de Deus. Se aceitou Deus, se acreditou no Evangelho de Deus ou não. Simplesmente vai ser assim. E aí, queridos, serão lançados no fogo eterno, aonde haverá choro e ranger de dentes, aonde o bicho não morre. Viu, queridos? Isso eu falei para ele. Ele falou: espero que eu chegue ao conhecimento. Eu falei: Deus lhe abençoe que você chegue. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui pregando o Evangelho, mas tem pessoas que são ateias de coração, são ignorantes dentro dos seus conceitos, não acreditam, levam a sua vida regaladamente, se condenando e ainda arrastando pessoas para o mesmo buraco que elas estão entrando. Mas a igreja, queridos, tem que ser diferente. A igreja tem que crer na palavra de Deus. A igreja tem que crer no Evangelho do Senhor, para nós se encontrarmos com Noé lá na glória, aonde o nosso Jesus foi preparar. Amém, igreja? Glórias a Deus. Não desanime, viu? Jesus, ele falou para nós que neste mundo nós teremos tribulações, então não desanime. Ele falou assim: persevera até o fim, viu? Vamos perseverar, por maior que a luta seja, não é hora de desanimar. Leia para nós aí, por gentileza, aí, Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 7, confirmando aí que Noé foi salvo. Glórias a Deus por isso. Pela fé, Noé, divinamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Glórias a Deus pela fé, queridos. Noé divinamente instruído. Olha aí, Deus pregou o Evangelho para Noé, Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus. Olha só, Deus falou: Noé, eu vou acabar com este mundo, eu vou aniquilar todos os ímpios. E a Bíblia diz aqui, que sendo Noé temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Noé se preparou. Naquela época, Noé construiu uma arca, não é verdade? E quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Noé e a casa dele estavam seguros. Nos dias de hoje, qual é essa arca que foi enviada? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Deus, o poderoso, ele tem preparado esta terra para o fogo. Ou seja, na época de Noé, acabou-se tudo na água. Nessa geração que está aí, a Bíblia diz que tudo será pelo zelo do fogo do Senhor. Então, queridos, aonde que nós vamos achar respaldo ou resguardo para a nossa alma? Em Cristo Jesus, que é a nossa arca, que é o nosso Salvador, não é verdade? Glórias a Deus por isso. E a Bíblia diz aqui que quando Noé entrou dentro da arca, ele pregou o Evangelho para as nações que estavam ali, para os seus vizinhos, mas os seus vizinhos não quiseram ouvir, e a palavra se cumpriu. Noé foi salvo e os vizinhos morreram, toda aquela geração morreu, só ficou vivo Noé,
esposa e a esposa dos filhos, não é verdade? Assim a igreja hoje, queridos, vai vir sim a grande tribulação neste mundo. Essas pessoas serão aniquiladas e terão que ressurgir naquele grande dia lá no tribunal de Cristo. Não, lá no tribunal de Cristo a igreja terão que aparecer diante do trono branco para prestar satisfação das suas vidas desordenadamente que viveram aqui na terra, não é verdade? Das suas incredulidades, das suas faltas de fé em Jesus. Aí será o momento da verdade, queridos. E a Bíblia diz aqui que Noé se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É o que você, igreja, está guardando aí no teu coração, na tua vida. É a justiça da fé. Você está dentro de uma convicção que Jesus vai te salvar da ira que está para vir, da ira divina, da ira de Deus. Você está respaldado na fé em Cristo Jesus, que morreu por ti na cruz do Calvário. Aleluia! Glórias a Deus por isso. É por isso, queridos, que nós estamos aqui hoje aprendendo a respeito da fé, porque a fé não é brincadeira não, a fé é coisa séria. A fé, a convicção, a certeza que você tem na pessoa de Cristo vai lhe levar para morar a eternidade de alegria, eternidade de gozo, de felicidade ao lado de Deus. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. Veja bem, pela fé somos justificados diante de Deus. Veja o que diz aí Romanos capítulo 5, versículo 1 que nós lemos, e Gálatas capítulo 2, versículo 16. Veja bem, voltando ao assunto que eu tive com o colega, ele falou assim: mas espera aí, rapaz, quem é que te dá respaldo? Quem te dá a garantia que você vai morar no céu, que você vai estar ao lado de Deus? Eu falei: amigo, a palavra de Deus, a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Agora diga para mim, qual o respaldo que tu tem que não existe do outro lado? Ele falou: nenhum. Eu falei: então, queridos, está na hora de você pensar na seriedade do que é o outro lado. Queridos, existe o outro lado, o pós-morte, a vida espiritual. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Glórias a Deus. Eu falei isso para ele, ele falou que não acredita. Eu falei: olha, Deus é Espírito e nós devemos passar para a vida espiritual, a vida em Cristo Jesus. O nosso corpo será transformado, nós seremos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nós iremos herdar a nova Jerusalém que Deus preparou para nós. Viu, queridos? Então, queridos, nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele falou: não, mas esse aí está errado. Eu falei: não, queridos, está lá na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. O crente em Jesus, o homem de Deus, a mulher de Deus, a vida dele é respaldada na Bíblia. Queridos, quantas pessoas estiveram aí na face da terra e tentaram fazer com que a Bíblia não chegasse em nossas mãos? Tinha uma religião aí que ela tinha o controle, o monopólio da palavra. Quando a palavra começou a sair do controle deles, sabe o que eles fizeram? Recolheram-se, conta os livros de história, conta que eles recolheram todas as Bíblias e fizeram uma grande fogueira e tocaram fogo. Só que eles esqueceram que o dono da Bíblia, da palavra, o escritor da palavra, o Senhor Espírito Santo, não ia permitir que a palavra dele sumisse da face da terra. E olha nós aqui com a palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus é universal, queridos. Se você chegar agora lá na Europa, o que está escrito nessa Bíblia aqui do Brasil está escrito lá. Se você chegar na África, na Ásia, você chegar ali, há uma pregação, a mesma coisa, ela não muda. É o livro mais lido que tem na face da terra. Existe uma religião aí que ela se condena até por causa de 7 livros que elas dizem que creem, que não é reconhecida dentro do canon, que não é reconhecida no meio eclesiástico. Ela tem 73 livros, não é verdade? A Bíblia evangélica reconhecida tem 66. Então ele tem mais esses livros aí, e eles próprios, se fossem ler esses livros aí, eles estariam se condenando, mas eles não têm coragem de ler. Queridos, esse dia eu até comentei com um colega lá no trabalho. Eu falei: colega, como que nós vamos debater algo com um camarada
camarada que segue essa religião aí que ele diz que segue, que já vem dos pais dele, se ele não conhece a Bíblia? Como que você, irmã Iraci, como uma professora conceituada, você vai conversar a respeito do teu programa de trabalho para uma pessoa que não sabe nem quanto é 2 mais 2? Como que você vai debater o seu trabalho que você apresenta aos seus alunos com uma pessoa analfabeta? Não tem como. A mesma coisa somos nós evangélicos. Como nós que meditamos na palavra do Senhor, vamos debater Bíblia com pessoas que não andam nem com Bíblia debaixo do braço? Isso é loucura. Simplesmente, sabe o que vai acontecer? Eu comentei com o colega lá, sabe o que vai acontecer? O diabo vai entrar nesse negócio aí. O diabo vai entrar aí, porque você vai pegar a palavra, vai ser pesado, o camarada não vai gostar, vai tirar, e aí ele vai procurar te irritar, você vai entrar no velho homem. Você está entendendo? O pecado vai gerar uma discórdia, pode sair porrada, e no final de contas o diabo se deu de bem. Então faz o seguinte, larga o cara para lá. Ele acredita nos contos do papai, da mamãe, da carochinha, problema dele. Você acredita na palavra de Deus. A Bíblia é sagrada, você lê, você medita, você tem fé. Então, queridos, não vamos debater com pessoas aí, você está entendendo? Que não tem Bíblia, que não conhece a Bíblia, não conhece o pau na frente do nariz, queridos. O que nós vamos debater? Eles andam beijando a porrada de boneco por aí, dizendo que é isso e isso deles. Não é verdade? Outros andam sacrificando léguas para todo tipo de imagem por aí, e nós vamos debater Bíblia com eles. Queridos, vamos sair dessa, porque se nós entrarmos, o diabo vai nos arrastar e vai nos tirar da presença de Deus, que é isso que ele quer. Olha, queridos, vou repetir uma coisa que eu falei lá no trabalho, eu tenho que costuma falar. O diabo, ele não está preocupado com esse povo que está aí fora, não, viu? Ele não está preocupado com esse povo que está sem Deus, ele está preocupado contigo. É com você que ele está preocupado. Porque ele sabe que você é uma bomba na mão de Deus, que você faz a diferença, que você é a luz, que você é o sal, que só de onde você está, já está testemunhando o nome de Deus. Então ele está preocupado com você. Ele quer tirar você da igreja, ele quer tirar você da presença de Deus. Quem está no mundo não, na hora que ele quiser, ele passa a rasteira e leva para o inferno. Então ele não está preocupado com essas pessoas ateias aí, não, essas pessoas que andam na ignorância da vida, não. Preocupado é contigo, igreja. Vigia, cuidado. O diabo não brinca de ser diabo não, viu? Ele é traiçoeiro, ele é sagaz, e ele sabe que os dias deles estão contados. É por isso que dá esse alvoroço todo aí, viu? Cuidado, vigia. Você não, você tem fé, você tem convicção, você sabe o Deus que tu crê. Aleluia, glórias a Deus por isso. Você conhece a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que você é justificado diante de Deus. Você está justificado diante de Deus. Jesus Cristo te justificou. Jesus Cristo foi diante do Pai e falou: olha, essa minha serva aí, esta igreja é minha, porque ela lá na terra confessou meu nome, ela acredita no meu sacrifício, que eu morri na cruz por eles, que eu derramei meu sangue por eles. Então você está justificado diante de Deus. E o diabo não aceita. Ele não aceita, ele não vai aceitar nunca. Ele é um derrotado, e ele quer te derrotar. Então fugir, escapar-te pela tua vida, viu? Leia para nós aí Romanos capítulo 5, versículo de número 1, por gentileza. Sendo, pois, justificados pela fé, somos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sendo justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, tenha paz com Deus. Fique tranquilo. Deus é fiel sobre a sua palavra para cumprir. Você está guardado, você está protegido. Se você porventura vir a falecer agora, fique sabendo uma coisa: no dia que soar a trombeta, você vai ressuscitar e vai se encontrar com Deus nos ares. E se você não morrer, e porventura na tua geração, se tocar a trombeta, houver o arrebatamento, a Bíblia diz que você também vai se encontrar com Jesus nos ares, porque é a palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, porque você na tua fé
está justificado em Deus. Aleluia. Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 16. Leia para nós, por gentileza. Sabendo, contudo, que um homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Olha aqui, Paulo. Olha, presta bem a palavra do que o irmão Jefferson acabou de ler. Olha como a coisa aqui é séria. Preste bem atenção. Olha bem. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Quais são as obras da lei, queridos? O que a lei rege para você cumprir diante da sociedade? Você cumpre tudo esse direito, não é verdade? Vamos pegar aí um exemplo. Você é uma pessoa carismática, você faz doações aos orfanatos, você ajuda os necessitados, não é verdade? Você é uma pessoa que paga os seus impostos, você é uma pessoa moralista, respeitadora. Aí você pode pegar todas as leis que regem o Estado também e incrementar mais esse teu conhecimento aí. Ou aí você vai falar assim, bom, eu sou uma pessoa boa, não bebo, não fumo, não roubo, não mato, não prostituo, não é verdade? Então eu sou uma pessoa boa. Além de tudo isso, eu ainda pago meus impostos todo certinho, não tem erro. Eu não xingo palavrão, eu não maltrato, não é verdade? Então se eu morrer, eu vou para o céu. Não é assim que as pessoas pensam? Sou 100%. Sou uma pessoa excelente. Amigo como eu não tenho. Sou obediente aos pais, obedeço todo mundo, não maltrato ninguém, nunca briguei, nunca fiz. Não é assim que a pessoa fala? Então a Bíblia diz isso aqui: mesmo que você possa fazer tudo isso aí, ela diz aqui, ó, mesmo que você possa fazer tudo isso aqui, aí vamos ler aqui, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Você pode fazer tudo isso aqui, se não tiver fé em Cristo Jesus, fez nada. Criou bagagem para ficar na terra, da terra para o fogo eterno. Então, queridos, sem fé em Deus, você pode ser o camarada mais bom que tiver na face da terra. Você pode ser reconhecido pela mídia, ser condecorado, receber medalha de bom samaritano e tudo aqui na terra, por todas as entidades que estiverem por aí. Só que lá no céu, não adianta você chegar com essas medalhas não, com esse diploma de bonzão aqui não. Se não tiver tido fé em Jesus, simplesmente ele vai falar assim: malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Viu, queridos? Então a questão é o seguinte: é fé. Agora, se você for uma pessoa que estiver toda respaldada dentro das obras da lei, dentro dessa sociedade reconhecida assim, e tem fé em Deus, oh, aleluia! Você vai chegar no céu recebendo galardões. Glórias a Deus por isso, aleluia. Não é verdade? Mas é quase que impossível, queridos. Se não é impossível, sabe por quê? Que não tem esse camarada 100% aqui na terra. A Bíblia diz assim, ó: não existe um justo sequer na face da terra que faça o bem no peque. Pecou, está fora do céu. Então, queridos, não tem esse camarada aí que vai viver as obras da lei 100% não. São todos cheios de pecado, além do pecado capital que já está inserido na vida do ser humano, o pecado adâmico. Não é verdade? Aquele ali já é automaticamente, queridos. A pessoa já nasce com aquele pecado inserido em sua vida. Não tem como. É como o Brasil. A criança que nasce hoje já nasce devendo para os Estados Unidos, do FMI. Você está entendendo? Por mais que um governo aí disse que estava tudo pago, depois nós descobrimos que aquilo era farsa, não é verdade? Essa criança, ela já nasce endividada. Assim são as pessoas que vêm ao mundo hoje. Já nasce dentro da dívida com Deus. E Deus vai cobrar essa ira de todo mundo. Vai cobrar essa dívida de todo mundo na sua ira. Então, para nós sermos justificados, é necessário, para nós sermos perdoados dessa dívida, é necessário que nós venhamos a reconhecer o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, como o nosso único e suficiente Salvador. Aí nós entramos dentro deste processo aqui, que nós, pela nossa fé, somos justificados diante de Deus. Aí Deus não vai trazer sobre a nossa vida ira. Por isso que a igreja é vitoriosa, porque a igreja cria nesta palavra, a igreja tem a convicção que a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia mesmo diz que Deus não é homem para que
Continuando aqui, também temos crido em Cristo Jesus para que possamos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Não é verdade? Para que fôssemos, né, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Você, igreja, é justificado pela tua fé em Cristo Jesus, viu? Não é pelas obras, não. As obras da lei aí, que você cumpre aí, é para galardão, viu, queridos? Agora, para ir para o céu, só aceitando Jesus. Não aceitou Jesus, infelizmente, né? Tem um destino a seguir, a ser traçado. Sem Jesus não tem jeito. Com Jesus a pessoa é perfeita. Amém? E coisa maravilhosa, sabe o que é, igreja? Deus é tão bom que Ele dá o livre-arbítrio. Foi o que eu falei lá pro colega. Eu falei, não, a escolha é tua. Você não é forçado, Deus não vai te forçar. Você vê que nosso Deus é bom demais, né? Se fosse o homem, queria forçar. Não, você tem que ir. Não, Deus não, Ele não vai forçar. Ele não vai forçar a pessoa a ir para o céu, nem ir para o inferno. A pessoa vai por livre e espontânea vontade. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa, né? O próprio homem, ele é dono da condenação ou da absolvição dele. O próprio ser humano. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. Nossa, como pode ter um Deus tão grande assim, magnífico, não é verdade? Só o nosso Deus querido, aleluias, glórias a Deus. Pois então, queridos, não precisa você se irritar com ninguém, não precisa ficar com raiva de ninguém, não. A consumação dos séculos está perto, está mais perto do que quando nós aceitamos Jesus, viu? Está tão pertinho que se você pensasse bem, olha, tem dia que eu estou chorando. Tem dia que eu estou ali no trabalho, estou olhando para o céu e estou chorando. Volta logo, Jesus. Eu sinto assim Jesus perto de mim falando, estou perto, persevera. A presença de Deus eu sinto ali quando eu estou ali, ó, trabalhando. Jesus falando, daqui a pouco, daqui a pouquinho. Oh, aleluia, as glórias a Deus por isso. É a fé, queridos. Isso é a fé. Sabe o que a Bíblia chama a atenção? Que às vezes até me indigna assim, entre aspas, mas é com as pessoas. A Bíblia diz assim, que nem todos têm fé, nem todos acreditam. A irmã assim viu agora ali. Eu estava ali numa rede social, ali no Facebook, e estava ali lendo ali um comentário de uma jovem que estava ali escarnecendo de um homem de Deus. Ela estava escarnecendo, mas daqui a pouco a minha curiosidade foi grande. Eu peguei ali através do nome dela e entrei lá na página dela. E aí peguei e fiquei comparando os dois comentários. Não ela metia a linha, falava mal do homem de Deus, escrachava o homem de Deus e se mostrava uma mulher ateia. Já no outro comentário, ela conversando com um amigo dela, ela diz assim, olha, a tempestade que caiu no Rio de Janeiro ontem à noite deu medo, eu fiquei com medo. Só Deus veio para cá. Que isso? No lado você é ateia, do outro lado, na hora que a coisa aperta, tu é crente? Não é verdade? Pessoa dissimulada. O mundo está cheio desse tipo de pessoa. Na hora do perigo, corre e diz que é crente, corre e quer pegar na mão de Deus. Quando o perigo passa, corre e vai aproveitar o mundão, fazer a sua companhia. São pessoas dissimuladas, pessoas que não têm caráter, pessoas que não têm opinião. O mundo hoje está desse jeito. Ainda bem, glórias a Deus, por isso que a Bíblia diz assim, que Deus vai separar, não é verdade? Vai colocar as ovelhas para o lado direito e os cabritos, né, as cabritas para o lado, não é verdade? Para o lado esquerdo, os bodes, né? O joio e o trigo. E outra vez aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha como o nosso Deus é perfeito aí. Como é que nós não vamos ter fé em Deus tão poderoso como esse, queridos? Ele já deixou tudo escrito, tudo respaldado na palavra dele. Está tudo aí, é só procurar. Só que essas pessoas são aquele tipo de pessoa que eu falei no começo, não leem a Bíblia, e se lê e não entende, não é verdade? E aí fica difícil, vão ficar aí, ó, não querem crer. A Bíblia diz assim, ó, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus, não é de Deus, a palavra que diz. Não é verdade? Então, queridos, por que eu
Por que você vai sentar a cabeça? O homem é dono da sua condenação, da sua salvação. O poder da bênção ou da maldição está na boca do homem. Ele vai prestar conta de toda a palavra ociosa, a Bíblia diz que ele falar. Então, queridos, a igreja não tem que se deixar cair nesse marasmo de pecado, não. Nessa artimanha de Satanás e Cirá, não. A igreja tem que estar olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, tem que estar glorificando a Deus. Cada um vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus. Ninguém vai escapar, queridos. Não é verdade? Nós vimos aí agora, há poucos dias agora, que morreu um cantor famoso aí. O cara era um drogado. O cara vivia uma vida aí só na prostituição, na droga. Aí o camarada morreu. Agora o cara é bom moço, o cara é sujeito. Olha lá se amanhã não fazer uma imagem dele dizer que ele é santo, né? Mas a Bíblia diz lá no livro de Isaías que a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia, porque Deus conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Deus conhece o nosso íntimo. Deus conhece a nossa atitude. Deus sabe o que se passa em nosso coração. Não é verdade? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ninguém vai se esconder diante de Deus, não, da verdade, não. A Bíblia diz que nada vai ficar oculto, queridos. É por isso, meus amados, que nós temos que viver uma vida em santidade, diante da presença de Deus, crendo nele, tendo fé nele. Glórias a Deus por isso, aleluias. Né? Então vamos perseverar dentro deste contexto aí, queridos, porque pela fé nós somos justificados diante de Deus e ponto final. Queiram aceitar ou não queiram aceitar. Viu, queridos? O diabo pode rugir, pode levantar, seja quem for querer apontar o dedo para ti. Não tem como, queridos. É a palavra que diz: você, igreja de Jesus, você é justificada diante de Deus. Goste ou não goste, ponto final. Você é santa, goste ou não goste, está na Bíblia. Oh, aleluia. Para que você vai esquentar a cabeça com essa turma aí? Deixa essa turma para lá. O dia deles vai chegar. Oxalá que o dia deles seja de arrependimento e venham se unir a nós para glorificar a Deus e morar na eternidade. Se quiserem, porque também se não quiser, vão morar na eternidade, mas é longe de Deus, como a Bíblia nos ensina. É pela fé, querido, que nós falamos isso, escrito na palavra de Deus, amém? Glórias a Deus. Vamos um pouquinho aqui mais para frente. O crente deve viver na fé, presta atenção. O crente deve viver na fé e pela fé. Viver na fé, eu estou vivendo na fé. E pela fé, e ter a certeza que as coisas vão se cumprir na minha vida mediante a palavra de Deus. Viu, queridos? É necessário. Veja o que diz Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, e Abacuque capítulo 2, versículo de número 4. O crente, ele deve viver na fé. Eu vivo na fé. A irmã Yaci vive na fé. O irmão Jefferson vive na fé. Agora nós devemos viver pela fé. Como é viver pela fé? É acreditar. Eu acredito que a palavra de Deus vai se cumprir. A irmã Yaci acredita que a palavra de Deus está se cumprindo. O Jefferson acredita que a palavra de Deus há de se cumprir. Glórias a Deus por isso. Então está vivendo pela fé. O Jefferson tem a certeza que ele vai deitar, levantar e pregar o Evangelho antes dele ficar até deitado, porque pela fé. Não é verdade? Nós temos a convicção que muitas pessoas chegarão na salvação mediante a fé, porque nós vivemos pela fé. A fé em quem? A fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, por ti, morreu por nós. Ele morreu por todos os seres humanos, mas nem todos os seres humanos têm essa fé que a igreja tem. Por isso a igreja é diferente, ela é privilegiada. A igreja é a eleita de Deus, a noiva do Cordeiro, a esposa de Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Leia para nós aí Gálatas capítulo 2, versículo número 20. 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Amém? O apóstolo Paulo está dizendo que agora, aleluias, vamos lá, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e a si mesmo se entregou por ele. Não é verdade? Então nós vivemos da mesma maneira que Paulo nos ensinou. Nós vivemos pela fé. Foi o que eu falei, que Jesus, há mais de 2000 anos aqui atrás neste mundo, aqui esteve, glórias a Deus por isso, né? Foi gerado, concebido pelo Senhor Espírito Santo na Virgem bem-aventurada Maria, não é verdade? E ele veio a este mundo, ele morreu e ele ressuscitou, e ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a olhar e julgar a todos. Glórias a Deus por isso. Nós cremos nisso. Nós cremos que ele esteve aqui, ele morreu por mim, por ti, por nós, para que nós fôssemos absolvidos de todo pecado, principalmente do pecado capital, o pecado adâmico, para que a ira de Deus, quando Deus vir cobrar de nós, não esteja sobre a nossa vida. Isso é pela fé. Eu estou vivendo pela fé. Estou vivendo na certeza que eu não vou passar por essa condenação, que eu não vou passar pela grande tribulação. Isso é viver pela fé, é estar na fé. Glórias a Deus por isso, aleluias. Veja o que diz Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Eis o soberbo. A Bíblia diz que Deus abomina os soberbos, mas Ele ama os humildes. É a Bíblia, não sou não. E a gente depara com tanta gente soberba. Gente, que horror. A pessoa não pode ter um pouquinho de nada, bem nenhum, que ele se torna uma pessoa soberba e arrogante. Um entojo. Não é verdade? Não sabendo que amanhã tudo isso que ele tem aí de poder não vai servir para nada, somente para os filhos. Não é verdade? Porque vai ter que morrer, queridos. E aí, de quem adianta ser soberbo, arrogante? A Bíblia diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Sabe que é o justo? A igreja de Jesus. A igreja de Jesus vive pela fé. Ela anda na fé. Ela tem fé no seu Deus. É o que as pessoas têm raiva de você, igreja. É o que o diabo é indignado contigo, igreja. Porque ele não vê maneira de você crer em nada e você crê, você tem fé. É isso que o soberbo aí, os arrogantes, não aceita. Ele não aceita a sua maneira de vestir. Ele não aceita a sua maneira de falar, a sua maneira de andar. Ele não aceita que a tua vida é abençoada e a dele não. Problema dele, ele é um soberbo e ele vai ter que prestar conta a Deus mais cedo ou mais tarde. Ele pode viver 80 anos nesta terra, mas ele vai ter que morrer, vai ter que se encontrar com Deus. E lá é a hora da verdade. O soberbo passa, o arrogante passa, o mentiroso passa, o hipócrita passa, o dissimulado vai passar, queridos. Eles vão ter que prestar conta do que eles têm feito aqui. Por isso você não tem que esquentar a cabeça com esse tipo de gente, não. Isso aí é passageiro. Pode durar aqui na terra 30, 50, 100 anos, mas vão embora, vão murchar como a erva, a Bíblia diz. O dia do ímpio está preparado. Agora você, igreja, que vive na justiça do teu Deus, na fé no teu Deus, Deus está lhe aguardando. Deus quer ter um encontro contigo. Deus tem o melhor para você. Por isso que você não deve olhar para o soberbo, para o arrogante, não. Fuja, escapa-te pela tua vida. Não se associe com esse tipo de gente, não. Esses blasfemos, não. Esse povo é atraso de vida. Viu, queridos? A tua diferença está em Jesus. Aleluia. Tenha fé. Continue perseverando. Continue marchando. Jesus está voltando para te levar. Aleluia. Tenha esta fé. Aviva esta fé. Aviva esta obra.
aleluia. Tenha fé que as coisas vão acontecer na tua vida, porque é o teu Deus que lhe promete isso na palavra dele, aleluia. Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. O evangélico anda pela fé e é firme na fé. Queridos, o crente em Jesus, ele anda pela fé, ele marcha pela fé. Aleluia, glórias a Deus. E ele é firme na fé. Ninguém abala a vida do homem e da mulher de Deus. Ninguém. Sabe por quê? Nós temos um currículo de vida. A nossa vida é cheia de milagres de Deus. Se nós formos dar um testemunho da nossa vida, quando Deus nos chamou e nós o recebemos como Senhor da nossa vida, nós vamos deixar as pessoas com a boca aberta de todo milagre. Por isso nós temos um currículo de vida. Por isso que nós andamos pela fé e estamos firmes na fé. Quem não lembra da sua história 10 anos atrás, quando estava lá naquela sarjeta, abandonado pela família, abandonado pelos amigos, não é verdade? No vício de droga, de prostituição, não é verdade? No mundo distante de Deus, mal querido por todo mundo, mal visto, não é verdade? E ninguém queria estender a mão. Aí Deus foi lá e mandou o filho dele, que chegou algum para ti e te trouxe. E de lá para cá a sua vida se tornou um milagre. Doenças não te atingiram mais. A tua vida financeira prosperou, não é verdade? As tuas amizades que não eram verdadeiras sumiram e as novas surgiram, não é verdade? Você se tornou uma pessoa bem aparente, bonita, bem vestida, cheia de unção, cheia de poder de Deus. Quantos milagres, não é verdade? Quantos cadeados, ferrolhos foram quebrados que empecilhavam a tua vida de prosperar. A vida do crente é um livro de milagres, é um livro de bênçãos, glórias a Deus, não é verdade? Tem coisas na vida do crente que, se o crente der testemunho, vai indignar muita gente e o nome de Deus vai ser exaltado. Leia para nós aí, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Glórias a Deus por isso, né? Veja bem, queridos, nós andamos por fé e não pelo que vemos. É por fé, eu não preciso ver para crer. Eu creio que Deus é Deus de ponto final. Eu creio no poder de Deus. Eu sei o que Deus fez na minha vida. E graças a Deus que eu não dependi de ninguém, só de Deus. A Bíblia diz assim que é bom que você não peça emprestado nada para ninguém, que você não peça ajuda para ninguém, que somente, você deva às pessoas o amor com que Deus te amou, com que Deus te ama. Não é verdade? Não peça nada para ninguém, para não ficar sendo manipulado, para não ficar devendo favores, e para essas pessoas virem cobrar amanhã e jogar na tua cara. A nossa vida é um milagre. Mas nós devemos um favor, mas é para Deus. É para Deus, queridos. Tudo que acontece na nossa vida é Deus. Você não precisa roubar. Você não precisa fazer um mal feito para você ter um carro do ano. Não é verdade? Para você adquirir um bem móvel. Você não precisa fazer falcatrua, trair os seus amigos de trabalho, trair os seus familiares, se prostituir. Você não precisa disso. Você tem fé em Deus e o teu Deus é o teu ouro da prata. Você não precisa fazer atitudes ilícitas para adquirir bem sobre a tua vida, não, queridos. Trazer amizades para o teu lado, amizades falsas. Você não precisa trair as pessoas, não. Isso é coisa do mundo. Você simplesmente precisa ter fé no teu Deus, que Ele vai lhe dar. Glórias a Deus. Leia aí para nós, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Porquanto pela fé, queridos, nós estamos firmados. Doa a quem doer, não precisa esquentar a cabeça. Eu fico às vezes chateado quando eu vejo um crente
crente, dando conversa com o descrente e perdendo as estribeiras. Gente, esse povo que não tem Deus, eles são assim mesmo. Eles são irados, eles são cheios de confusão, eles não gostam dos crentes, eles odeiam. Sendo que amanhã eles vão se converter e vão entender o que nós falamos. Mas enquanto não se converte, queridos, eles vão se levantar sempre contra você. Conta-se uma história há muito tempo atrás, que havia uma irmã que era uma bênção na presença de Deus. E ela morava do lado de um cidadão encrenqueiro. Ela era vizinha de um descrente. O homem que disse que odiava outros crentes. E ele pirraçava ela. Todo dia ele pirraçava ela. Ele falava assim: eu vou fazer essa mulher entrar na carne. Eu vou fazer essa mulher xingar. Eu vou mostrar que essa mulher é mentira que ela vive. Ela não é crente não. E esse camarada, ele levantava em torno de 5 horas da manhã. Todo o lixo que tinha na casa dele, ele ajuntava tudinho, ia lá na ponta do muro da casa da irmã, lá na frente, e jogava o lixo. Quando a irmãzinha levantava de manhã, estava aquele monte de lixo lá. Tinha até cocô de cachorro, porque ele tinha um cachorrinho lá que ficava perturbando o dia todo. Aí ele pegava o cocô e jogava para lá. E ia lá para de trás do muro, com um celularzinho de gravação, para gravar ela xingando. Aí ela levantava cedo, escovava os dentes, tomava o cafezinho dela, fazia oração, ia lá para fora. Quando ela chegava, estava aquele monte de lixo lá. Ela pegava a vassourinha cantando: só o Senhor é Deus. E o infeliz estava lá atrás, ó, o acusador, o sanguinolento, o cacaraca, o celularzinho lá. E aí ela cantava um hino, cantava 2 hinos, cantava 3 hinos, catava o lixo todo, botava lá fora. E aí o lixeiro levava. E ele falou: mas isso aí, essa mulher é esperta. Isso aí com o tempo ela vai ficar com raiva. E ele passou 1 semana, 2, chegou a passar 1 mês, irritando a irmã. E aí, queridos, nenhum momento aquela irmãzinha blasfemou, nenhum momento aquela irmãzinha xingou um palavrão, só cantava. E o camarada gravou no celular. Conta-se a história que ele cansou de fazer isso, né? Ele viu que realmente a irmã era uma convertida em Jesus, tinha fé realmente em Jesus, ele largou de mão. Aí conta a história que certa noite ele estava sozinho na casa dele e estava caindo uma tempestade, estava trovejando e aquele homem sentiu medo. E ele estava procurando um meio de não ouvir o barulho que vinha do céu. E disse que ele pegou um fone de ouvido e colocou nos ouvidos e pegou o celular. E ele ligou o celular nas músicas que estavam ali gravadas. E conta-se a história, oh aleluias! E conta-se a história que ele começou a ouvir as músicas da irmã. Ele não havia deletado. E ele começou a ouvir aquelas músicas e não ouviu mais barulho do trovão. E diz que já ele ouviu na 5ª música, ele estava de joelhos na beira da cama chorando, clamando o sangue de Jesus na vida dele. No outro dia de manhã, a primeira coisa que ele fez, que foi? Levantou cedo, foi lá no portão da irmã. Quando a irmã saiu para fazer a rotina dela, a primeira coisa que ele disse para ela: irmã, a paz do Senhor, eu quero ir para a tua igreja, porque realmente esse teu Jesus é um Jesus poderoso. Oh queridos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É porque aquela mulher de Deus tinha fé. Ela não precisou tirar a camisa e brigar com esses indecentes aí não. Porque se ela fosse, ele ganhava ela. Você está entendendo? Ela ia para o inferno. Mas ela ganhou ele através da sabedoria, pela fé que ela tinha, que ela tem no Filho de Deus. Assim somos nós, queridos. Nós não precisamos brigar com ninguém não, queridos. Vamos continuar louvando, exaltando o nome do Senhor, cultuando a Deus. Nós temos objetivo aqui na terra. Nós sabemos o final de todas as coisas. Foi revelado para a igreja. A igreja tem que ser inteligente. A igreja tem que ser intelectual. Não precisamos bater boca. A gente vence tudo é no joelho.
chão, viu, queridos? Cantando e louvando o nome do Senhor, aleluia. Porquanto pela fé você já está firmado. A fé em Jesus. E quem faz a obra é Deus, viu? Quem faz a obra é Deus. Amém? Pela fé nós os crentes chegamos a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Queridos, tem pessoas que acham que vão chegar diante de Deus de qualquer jeito. Eles estão achando que no peito e na raça eles vão chegar diante de Deus. Queridos, a Bíblia diz que eles nem vão ver Deus. Eles vão para o tribunal, para o trono branco, serem julgados. Eles vão nem chegar na presença de Deus, viu? Mas a Bíblia diz que os crentes, esses sim, vão chegar diante de Deus, vão contemplar a glória de Deus, porque a promessa, queridos, está na Bíblia e é pela fé. Veja o que diz Efésios capítulo 3, versículo 12. Glórias a Deus por isso. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Porque pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé em Jesus. Nós temos acesso diante de Deus pela fé em Jesus, queridos. Amém? A nossa vida é a sua glória. Nós começamos a viver a vida eterna daqui no presente século. Só haverá, queridos, uma transformação do nosso corpo, porque esse corpo aqui, essa carne velha aqui, ela não aguenta a glória de Deus, a presença de Deus. Ela não vai aguentar morar na cidade santa que Deus preparou para nós, porque lá tudo é santo, e essa carne aqui, ela é corrupta, ela não aguenta, viu, queridos? Só vai haver uma transformação em nossos corpos, como a Bíblia ensina. Glórias a Deus por isso. É mediante a tua fé no Filho de Deus que você vai chegar diante de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso, aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo de número 22. Leia para nós, por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículo de número 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? Aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza da fé, tendo o coração purificado de má consciência, queridos. O nosso coração é purificado em Cristo Jesus, para que não venha sobre nós as más consciências, a má consciência, o mau pensamento, coisas que vão nos atrapalhar diante da presença de Deus, não é verdade? E lavar o corpo com água pura, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, aleluia. Por isso, queridos, que nós vamos chegar diante de Deus. Goste ou não goste os descrentes, goste ou não goste Satanás, é a palavra de Deus, aceite ou não aceitem. Você, menina dos olhos do Senhor, vai chegar diante do teu Deus. Você vai morar no céu. É a palavra de Deus que está lhe garantindo isso. É a tua fé no Filho de Deus que está lhe dando esse respaldo. Queira ou não queira, ache que é e que não é, não interessa. Nós vamos para o céu contemplar a presença de Deus, viver ao lado de Deus, aleluia. Nós estamos fazendo a escolha aqui, com vida, neste presente século. Nós estamos mudando a nossa maneira de viver para agradar a Deus. A Bíblia diz assim: importa-te agradar a Deus do que os homens. Você não está aqui para agradar homem, não. Você está aqui para agradar a Deus, para pregar o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê pela palavra está condenado. Queridos, a Bíblia não dá respaldo de todas as maneiras. Pode levantar o capeta lá do quinto dos infernos, querer apontar na tua cara e dizer que isso é mentira. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mediante a carne, mas no Espírito, querido. Ele vai levantar o dedo, mas vai acabar vendo que realmente não tem como lutar contra o povo de Deus. O
povo de Deus é vitorioso e o povo de Deus vai morar no céu e ponto final. Acabou, queridos. Quem quiser ir morar no céu ainda é tempo, dando por vida, é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não quer? Problema seu, ó. Amanhã ou depois vai ter que prestar conta diante de Deus porque não quis, não é verdade? Problema de quem quer. Pela fé nós vencemos o mundo, queridos. 1 João capítulo 5, versículo 4. É o que eu estou acabando de dizer, querido. Pela fé, pode levantar quem quiser ir no mundo contra a tua vida, viu? Pela fé tu vai vencer. Olha, o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Queridos, o que você vê acontecendo no mundo aí, ó, é porque o maligno está operando. O maligno está operando, queridos. Você viu aí que agora foi julgado um jogador aí, né, que mandou, né, dar um sumiço no corpo de uma mulher aí, você está entendendo? Com atos de perversidade, não é verdade? Porque ali, queridos, a situação que a mídia traz para nós é coisa maligna, não é verdade? Então, queridos, é o mundo, é o maligno que está operando no mundo. Está tendo um julgamento agora de outro também que fez uma crueldade contra a mulher, não é verdade? Então, queridos, o mundo, as pessoas estão dando lugar para o maligno usar e abusar. Porque aqui neste presente século, neste mundo, queridos, nem Deus e nem o diabo tem poder para trabalhar, não é verdade? A não ser que a pessoa dê lugar. Nós damos lugar para quem trabalhar em nossas vidas? Deus. Então Deus nos usa como um canal de bênção. E nós usamos os nossos lábios para louvar a Deus e pregar o Evangelho. Agora há pessoas que dão lugar para o diabo. Aí o diabo vai, deita e rola. Usa o camarada para prostituir, usa o camarada para roubar, usa o camarada para matar, usa o camarada para fazer tudo que não presta, não é verdade? Estragar o seu corpo com álcool, estragar o seu corpo com cigarros, com maconhas, com drogas, não é verdade? Então ele faz isso aí porque ele está sendo manipulado por quem? Pelo diabo. Agora quando você quer que Deus haja, ele vai. E tem aqueles que, de certa maneira, ele diz que não, eu sou ateu, não acredito em Deus no diabo, mas ele está dando lugar da mesma maneira para o diabo. Não é verdade, queridos? Então, queridos, nem Deus e nem o diabo, eles podem trabalhar neste mundo se o homem, o ser humano, não der lugar. Mas, infelizmente, queridos, nós temos mais pessoas dando lugar para o diabo trabalhar do que para Deus. Mas até que a igreja tem dado lugar para Deus trabalhar. Deixe Deus te usar. Louve o nome do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Você está adquirindo galardões. E você vai receber esse galardão lá na glória. Quando Jesus voltar. Jesus está voltando. Oh, aleluias. Nós, pela fé nele, queridos, nós vencemos todas as artimanhas de Satanás. Toda a arapuca que Satanás tenta armar para pegar o crente vence. O crente sai vitorioso. Porque, queridos, você é guiado por Deus. É Deus que te guia, é Deus que te dá sabedoria. Você não tem a sabedoria da terra, não. A Bíblia diz que a sabedoria da terra, ela é maligna. Mas você tem a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, lá no trono de Deus, lá da presença de Deus, ela é a sabedoria abençoada. É a sabedoria que te faz você ter a convicção que Deus é Deus. Amém? Leia para nós aí 1 João capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa vida. Oh, maravilha, que palavra forte, hein? Maravilha, porque todo, olha bem, queridos, queridos, presta atenção, porque todo que é nascido de Deus, tem que nascer de Deus, viu? Tem que nascer de novo. A Bíblia diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos criados. Ela não disse nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Lá em Gênesis, no princípio. Não é verdade? Aí a Bíblia diz agora aqui no Evangelho de João que nós somos filhos de Deus. Olha lá.
Nós éramos criação de Deus. Agora nós somos filhos de Deus, se diz João. Todo aquele que crê no nome de Jesus se torna filho de Deus. Nós estamos vivendo num mundo onde existe criaturas de Deus e filhos de Deus. Aí é que vem a diferença. As criaturas de Deus estão dando lugar para o diabo usar, e os filhos de Deus estão dando lugar para Deus usar. E outra vez, diz Malaquias, verei a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E a irmã Iraci leu aqui, porque todo que é nascido de Deus, todos os que receberam Jesus como seu Salvador, se tornou filhos de Deus. Então todo que é nascido de Deus vence o mundo. É por isso que você vence o mundo. Por isso que você vence, que você é filho, você é nascido de Deus. Você sabe qual é a artimanha do mundo. Você sabe o que, o mundo prega e o que, o mundo vive. E você não se deixa se envolver com ele. Você não deixa ele adentrar a tua vida. Você não deixa ele adentrar a tua família. A Bíblia diz assim: a mulher sábia edifica a casa e a tola derriba com as próprias mãos. Você, irmã, é sua mulher sábia, porque a tua casa é abençoada. Você ouviu Jesus. E a Bíblia direciona para a mulher sábia edifica a casa. É por isso que tem muita casa que é destruída, queridos. Porque tem muita mulher que não é sábia. Ela traz a maldição para dentro da casa e corre com a bênção. E aí é só você olhar se é Deus que está operando lá dentro ou se é o diabo. Porque a Bíblia diz assim: pelos frutos, o que se consome dentro da sua casa. E você, garoa, você é abençoada porque você trouxe bênção para a tua casa. O teu filho, ele está trilhando os caminhos que você ensinou mediante a palavra. A Bíblia diz assim: ensina o caminho que teu filho deve andar para que a mulher não venha se desviar. Se o teu filho hoje, ele for praticar as coisas do mundo, sobre a tua vida não há condenação, porque você ensinou, ele tem 19 anos. Hoje ele sabe a verdade. Se ele amanhã se tornar um alcoólatra, que está repreendido em nome de Jesus, se ele se tornar um bêbado, um prostituto, você não tem culpa. Você ensinou o caminho. Então você é uma mulher sábia, uma mulher virtuosa. Por isso é que Deus tem se alegrado contigo, aleluia. Glórias a Deus por isso, porque você tem vencido o mundo e não tem dado lugar para o mundo operar dentro da tua casa. Você dobra os seus joelhos e repreende todas as obras de Satanás. Não é verdade? Glórias a Deus por isso. É o que a Bíblia diz aqui, ó. Pela tua fé você vence o mundo. Glórias a Deus por isso. E esta é a vitória que você vence o mundo, a tua fé. Não é a tua fé em qualquer coisa, não. Em bonecos inanimados, não. É a tua fé no Deus Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. É a tua fé no Filho de Deus. É a tua fé no que Deus tem feito por ti, no sacrifício do Filho de Deus. Amém? Então continua perseverando, continua marchando, continua fazendo a diferença na terra dos viventes. Faça a diferença no teu trabalho, faça a diferença no meio da tua família, faça a diferença no meio da tua vizinhança. Não te preocupe se alguém vai levantar o dedo para você querer apontar, não, queridos. Ele vai ser envergonhado, mas chega mais tarde. É pela tua fé. A igreja, ela vence o mundo é pela fé. A igreja é vitoriosa pela fé. Amém, queridos? Nós temos um arqui-inimigo. Os nossos inimigos não são os que têm carne e sangue, não. Os nossos inimigos, eles são espirituais, são as hostes da maldade que estão operando ali por cima. Na verdade, o nosso inimigo é Satanás. A nossa briga é contra Satanás. E nós vencemos é na oração, é no jejum, é no clamor. E não dando lugar para praticar os desejos da carne. É a fé no Filho de Deus. Aleluia. Amém, queridos? Sem fé, ninguém agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Queridos, não adianta viver neste mundo e não ter fé em Deus. Dizer que está agradando a Deus e não tem fé em Deus é hipocrisia, viu? É hipocrisia. E aquele que diz que tem fé em Deus, que agrada a Deus, deve colocar em prática o que a palavra de
Deus ensina. Porque se você diz que tem fé em Deus, que acredita em Deus, que procura agradar a Deus e não coloca os ensinamentos de Deus na tua vida e pratica, também é hipocrisia. Viu, queridos? É ser dissimulado, é querer tampar o sol com a peneira, é querer se enganar e enganar os outros. A Bíblia diz que Deus agora ele age na pessoa do advogado, mas naquele dia ele vai ser juiz. E juiz, queridos, não passa a mão não, viu? Juiz, a única coisa que ele faz é bater o martelo, inocente ou culpado, viu, queridos? Então, enquanto o dia se chama hoje, tem como mudar toda a situação, tem como ter fé em Deus, tem como ter fé no Filho de Deus, tem como adquirir a chave da mansão que Deus preparou nos céus para nós. Convida, a pessoa convida, escolhe aonde vai passar a eternidade, se com Deus ou sem Deus. A escolha é pessoal, individual, ninguém entra, não é verdade? Glórias a Deus. Vem para nós aí, Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, para nós estarmos encerrando este lindo trabalho para a glória de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardeador dos que o buscam. Amém? Glórias a Deus. De fato, olha a Bíblia, de fato, é concreto, sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus, viu? Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Queridos, quer morar no céu? Quer passar a tua eternidade ao lado de Deus, só usufruindo das maravilhas que Deus tem para ti? Tenha fé nele e coloca em prática tudo que Ele tem pedido, tudo que Ele tem ensinado. A escolha é tua. Não quer viver com Deus? Curta, viva, se deleite nos prazeres da carne, se deleite nos prazeres que o mundo lhe oferece. Sabemos uma coisa: o amanhã não cabe a ti, cabe a Deus. Escolha. Se o que está na Bíblia não se cumprir, você vai ser um benemérito, vai ser um camarada abençoado, porque curtiu todos os desejos da carne, viveu tudo que o mundo tinha para lhe proporcionar e não foi para a condenação. Na verdade? Então, queridos, a escolha é individual. Eu, como homem de Deus, conhecedor da palavra, pouquinho, viu? De 100% eu conheço 5% da palavra. E eu ainda estou achando muito. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente estuda, né? Mais coisa tem para aprender. Na verdade, a palavra de Deus renova-se, né? Glórias a Deus, renova-se não, ela é única, exclusiva. Mas dentro dos nossos entendimentos ela é renovada. Aquilo ela te fala de uma maneira de ver, no outro dia ela te fala outra, sempre está tudo baseado na mesma doutrina. Ela te dá uma compreensão diferente, mas um objetivo único: santidade. Glórias a Deus por isso. Então a gente, o meu conselho, viu? É melhor morar com Deus. É melhor buscar o melhor. É melhor abdicar dos desejos da carne, dos vícios proporcionados pelo mundo, e adorar a Deus e servir a Deus. Sacrificar a carne, crucificar os desejos carnais, na verdade, porque aqui é passageiro, agora lá não. Saiu deste mundo, eternidade. Lá não tem meio termo, lá não tem não. É esse negocinho de tudo terminar em pizza, não. Tudo termina em pizza aqui. Morreu, segue-se o juízo. Não desanime não, viu, povo de Deus? Continue nessa fé, continue nessa jornada. Deus tem o melhor para você. A Bíblia diz que Deus preparou, o que Deus preparou para ti, olhos nenhum contemplou, ouvido nenhum ouviu, e nunca subiu ao coração do homem. Então tem que ser coisa maravilhosa, tem que ser coisa tremenda. Amém? A fé é a base da caminhada cristã no presente século. Aleluias.
e o objetivo de herdar no porvir a cidade santa. Glórias a Deus por isso. Mas infelizmente a Bíblia nos relata em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, que nem todos terão fé. Nem todos têm essa fé. Porém, podemos dizer aqui esta noite, aos que creem, glórias a Deus, Jesus, o teu Jesus vai voltar, Ele está voltando, e você está indo embora deste mundo de pecado, deste mundo de tristeza, deste mundo de mentira. Amém? Persevera pela fé, guarda esta palavra em vossos corações. Lembre-se, tem um Deus que vela por ti, tem um Deus que está aguardando lá na porta da Nova Jerusalém. Jesus de braços abertos: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles, infelizmente, que não têm fé em Jesus, lá vai estar a placa escrita lá: malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas enquanto o dia se chama hoje, a pessoa pode se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu único e exclusivo Salvador e herdar uma morada ao nosso lado, ali na glória com Deus. Amém? Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos aqui na quinta-feira, né? Em mais um culto da família, aonde o irmão Jefferson e a irmã Iraci estará na direção, irmã Iraci, né? Estará na direção deste trabalho para a glória de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração para o encerramento deste trabalho, pedindo a todos os irmãos aí que orem por nós, e nós estaremos orando uns pelos outros para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder, Pai de glória, esta igreja, Pai, ela é grata pelo que o Senhor falou esta noite para conosco, pelo avivamento que o Senhor derramou em nossos corações, a convicção de Deus cada vez mais fé em Ti, a certeza que as coisas vão acontecer, Pai querido. Ó Deus, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és verdadeiro. E o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso libertador. E nós o amamos, nós o adoramos, Senhor. Faça sempre presente em nossas vidas, continue nos abençoando, continue nos guardando, nos livrando, Senhor, dos homens malignos nessa terra, Pai. Nos afastando, Senhor, meu Deus, meu Pai, de todas as artimanhas de Satanás, oh Deus querido. Venha colocar anjos guerreiros e coluna de fogo ao redor de nossas vidas, Senhor. Nos abençoa no trabalho, nos abençoa no meio da vizinhança, nos abençoa no meio de nossos familiares, Senhor. Ó Deus querido, vai de encontro aos nossos amigos internautas, Senhor, fazendo uma obra na vida de cada um, meu Deus, meu Pai, repreendendo toda a obra do inimigo, Deus querido. Também queremos te pedir esta noite, ó Deus querido, que o Senhor vai de encontro a esta vizinhança onde tem chegado através deste microfone a nossa voz, Senhor. Que o Senhor possa repreender todas as obras de Satanás que queiram se manifestar no meio da casa deles, no meio da família deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor vai repreender, meu Deus, meu Pai, todas as enfermidades. Que o Senhor vai quebrando todos os ferrolhos cadeados, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor vai libertando estas famílias, Senhor. Que aonde estiver, meu Deus, meu Pai, operando o processo do divórcio arquitetado por Satanás, meu Deus, meu Pai, que seja lançado por terra, Pai querido. Que o Senhor vai abençoando os filhos, Senhor. Que o Senhor vai abençoando os familiares, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor vai tomando essa cidade de São Paulo em tuas mãos, Senhor, fazendo uma grande obra na vida de todos, oh Deus querido. Que a tua igreja, Pai querido, Pai Santo, possa cantar hino e glória. E que nós, Pai querido, possamos ser gratos a Ti. E que a nossa fé em Ti seja aumentada, seja multiplicada. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em o santo e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus
Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, que todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.